Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Moisés Lima, no canal Moisés o Levita. Agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês internautas nessa plataforma do YouTube. E hoje nós iremos mais uma vez tratar assuntos acerca da palavra de Deus, que o maior intuito desse canal é propagar o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? E para começar o tema, nós vamos falar sobre as provações da vida, e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 27, e ler alguns versículos. Mas primeiramente vai ser somente o versículo 1 do Salmo 27. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém, meus irmãos? Então, na introdução dessa palavra, primeiramente, nós temos que saber que nesse mundo, nessa terra, nós iremos passar por muitas aflições, devido também à profecia de Cristo, que ele sempre disse que como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. E por que eu trouxe essa palavra hoje sobre provações? Irmãos, o mundo está virado de ponta cabeça. O que nós vemos hoje na sociedade, isso nos entristece a alma, dos cristãos, nós que tentamos viver uma vida íntegra, porque ninguém é perfeito, mas a gente tenta fugir da aparência do mal, de tudo que é errado, de tudo que possa comprometer a nossa conduta como cristão, e a gente vê que as provações da vida, muitas das vezes nós somos jogados numa fornalha de fogo, como ouro no fogo, para ser lapidado por Deus, para ser forjado, nessas provações da vida. E a gente vê que através da palavra de Deus, como eu acabei de falar, Deus é a nossa torre forte. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa segurança. Ele é a nossa luz, como está aqui no Salmo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor ou tremor? Somente dele, irmãos. Porque se a gente cair na mão de Deus, tem muitas pessoas que falam, Deus me livre eu cair na mão de Deus. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Na minha concepção. Tipo assim, eu faço coisas erradas perante Deus. Claro que o castigo de Deus virá. Às vezes não vem agora, mas vem depois. Mas mesmo nas consequências dos nossos próprios delitos, pecados, eu ainda prefiro cair na mão de Deus. E sabe por quê? Porque Deus, ele é justiça. Agora, se você cair na mão dos homens, não há justiça. Dependendo do grau, de moralidade do homem. Porque ninguém é bom, como eu sempre disse nos vídeos. Então as provações da vida, essa palavra do Salmos 27 primeiro, que o Senhor é a nossa salvação, que é a nossa luz, e de quem nós iremos temer, é o que dá uma esperança de nós, para nós, no momento difícil e no momento da adversidade. Aí agora nós vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e versículo de número 13. Velho Testamento, Isaías 41, e versículo de número 13. Glória a Deus. E que Deus nos dê o conforto
que Deus é chamado nesse capítulo de o ajudador de Israel, como a torre forte, como aquele que no momento da adversidade ele vai estar sempre à frente de nós. Vamos lá? Isaías capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor seu Deus, que o segura pela mão direita, e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Tá vendo? Outra palavra de consolo no momento da adversidade, no momento que nós estamos sendo caluniados, no momento e que muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa certa, aí as pessoas fazem as coisas erradas com a gente, e as pessoas saem na fofoca difamando o servo de Deus ou a serva de Deus. Entendeu? Porque a calúnia é uma mentira. Quando você está errado, tudo bem, né? Porque já chegou muitas das vezes assim, uma pessoa fala: você fez errado e tal. Eu falei: não, mas eu falei a verdade. Eu não falei a mentira. Então, muitas das vezes, irmão, nós passamos por tribulações nessa terra e a gente vai ter que pagar o preço. E se as pessoas fazem a injustiça, Deus ele age com justiça. Porque não há nada que está debaixo do pano ou encoberto que não há de ser revelado. Nada. Nada fica escondido e oculto aos olhos de Deus. E são nessas horas que Deus ele nos dá o consolo através do Espírito Santo. Porque se a gente para de orar, se nós pararmos de buscar a face do Senhor, entrar nos átrios da presença na igreja, para chegar ao Santo dos Santos, porque quando Jesus morreu o véu se rasgou, né, do templo, e era o lugar santíssimo lá, era o Santo dos Santos. Por que se rasgou? Para a gente ter esse livre acesso, nesse momento da angústia, nesse momento da perseguição. Deus, ele está conosco, pessoal. E Deus, ele vai fazer conforme ele tem prometido. Aquilo que ele tem na sua vida, aquilo que ele tem para a minha vida vai se cumprir. Mas não podemos desfalecer com as astutas ciladas de Satanás, de todo potestado, de todo principado, de todo sofisma, de todas as filosofias do mundo que tentam nos impedir de ter a fé viva no Filho do Deus vivo, que muitos nos chamam de loucos, que muitos nos apedrejam, nos humilham, nos tratam com estorvo. E quando acontece essa perseguição ou algo do tipo, sabe o que é bom? A gente sempre estar andando com a verdade. Porque quando a gente faz o quê? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente está tranquilo. Nós não estamos fazendo nenhuma injustiça com ninguém. Então Deus, ele é a torre forte. Deus, ele é poderoso para nos salvar. E como está aqui no capítulo 41 de Isaías, o ajudador de Israel. Pois eu sou o Senhor seu Deus que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Porque ele é o único, irmãos, que vai estar do seu lado no momento difícil. Não temos amigos no mundo, não temos. Ninguém é amigo de ninguém, ninguém é íntimo de ninguém. O único que pode ser considerado teu amigo é Deus. É Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, nesse momento de provação, através da palavra de Deus, Ele está nos dando um consolo hoje. Ele está nos segurando pela mão direita e fazer a gente andar sob águas tranquilas. Como está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Aí Deus nos faz ter, irmãos, a paciência de segurar, de não cometer uma besteira. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já em trevas. Aí nós iremos recuar agora, onde falta só um pouquinho de tempo para que tudo se cumpra. O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Está passando por tribulação, está passando por prova, glorifica a Deus. Acorda cedo de manhã, vai orar. Chora na presença de Deus. Porque Deus, Ele alivia toda dor. Não conta o teu problema para o irmão da igreja, conta para Deus. Bate o teu joelho no chão e ora a Deus. Amém? Hoje está sendo uma palavra calma, uma palavra profética também de saúde, da cura da alma. As pessoas estão com depressão, irmãos. Pessoas querendo se suicidar. Pessoas querendo se matar. Pessoas que têm ódio dos vizinhos. Pessoas que têm inveja, ciúme. Todas as obras da carne. Tem um porém. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, não. Nossa, irmão Moisés, mas só que é o seguinte. Eu fico muito irado. Meu irmão, se você se irou, mas você não pecou, a palavra do Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. Irado todo mundo fica. Com uma injustiça, com algo que fizeram com você, alguma injustiça, algo do tipo. Então você está com a cabeça tranquila. E ficar irado não é pecado. O que é pecado é injustiça. O que é pecado é mentira. É você se beneficiar daquilo que não é seu. Isso é pecado. Cobiçar as coisas dos outros. E quando a gente vê os frutos do Espírito, que está até no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E as obras da carne são qual? Prostituição, lascívia, ira, ódio, peleja, que a peleja é a guerra, né? A contenda com outros, com vizinho, com parente próximo. E nós temos que largar este mundo. Nós temos que viver como Enoque, irmãos, que foi trasladado e já não era. Nós vivemos neste mundo, mas era como se não vivêssemos nele. Porque nós somos peregrinos nesta terra. Como eu falei no outro vídeo, extraterrestres. Jesus, ele era extraterrestre. Extra, né? Acima. Terrestre. Fora desse plano. E nós temos que dar prioridade a Deus. Quer que resolva teu problema? Glorifique a Deus. Clame a Deus. Não vai contar o teu problema para o teu irmão, porque ele não vai resolver. Agora o Espírito Santo, ele vai se apossar de você, Jesus vai te consolar e vai fazer você ser guiado por ele, o que você deve fazer. Porque na concepção teológica, nós temos o que Deus nos deu para nós? O livre-arbítrio. Ninguém pode forçar você a nada, meu irmão, minha irmã. Porque nós somos livres.
Quando Moisés, no Êxodo, tirou o povo do Egito, o que ele disse ali na passagem, em Êxodo 14? Que Deus falou: peça para o povo que marche, não olhe para trás, marche. E estava uma ferrenha perseguição de Faraó, o Egito significando o mundo, e os israelitas querendo voltar para trás. Olha só, Moisés nos tirou daqui para a gente estar passando no meio do mar e agora eles vão acabar com a gente. E Deus não deu o livramento numa grande provação, numa grande tribulação. Porque Deus é tremendo, irmãos. Então nós temos que manter a calma. A esperança viva no Filho do Homem, no Filho do Deus vivo, o sumo sacerdote fiel, como está em Hebreus, no livro de aos Hebreus, da carta aos Hebreus. O fiel e sumo sacerdote é Jesus Cristo. Agora vamos abrir em 1 Pedro, livro de 1 Pedro, já é lá no Novo Testamento. É a carta, né? Você passa Hebreus, isso, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 7. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha eu aqui, ó. Deus não tem cuidado de mim? Eu tenho uma casa para morar. Não me falta o alimento de cada dia. Deus, ele tem provido pela sua misericórdia. Porque Deus é bom. Tem pessoa que queria ter uma casa dessa aqui alugada e não tem. Tem pessoa que queria ter perna para ir trabalhar e não tem. Tinha pessoa que queria ter visão para olhar, para enxergar e não tem. E são as provações. E às vezes qualquer coisinha pequenininha que está acontecendo, a gente parece que vai desmoronar. Oh, e agora? O que está acontecendo? Por que Deus não age? E Deus não agiu quando abriu o Mar Vermelho e depois fechou e o exército de Faraó caiu por terra e depois Miriam cantou com tamborins e fizeram uma festa? E eles fizeram uma festa no deserto. Porque Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Deus, ele é tremendo. Ele é a rocha de Israel. E você aí que está passando por angústia na sua vida, Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer cuidar da sua casa espiritual para depois cuidar da casa física. Que no caso é a nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, o olfato. Entendeu? A locomoção dos braços, das pernas. O primeiro tratamento que Deus quer fazer na nossa vida é o espiritual, irmãos. E depois o físico. O primeiro homem que veio à Terra foi quem? Adão. Na simbologia dos livros canônicos, tal, você pode ver no Velho Testamento é o quê? Adão, o homem natural. O homem físico, do que veio do pó da terra. O segundo é espiritual, através do Filho do Deus vivo, que ele foi feito primícia, né, dos que dormem. Glória a Deus. Então primeiro é o espiritual e depois é o físico. Mas foi ao contrário no Velho Testamento, né? Primeiro veio o homem do pó da terra. Aí depois Deus soprou o espírito de vida e veio ao homem. Mas é o mistério da fé. E a ciência tenta derrubar a fé. Sofismas, né, que são filosofias, né, chamadas de conhecimentos que tentam
né, destruir a fé daqueles que creem em sobrenatural, em contextos metafísicos, né, que vai além da compreensão humana. Se nós estamos aqui é porque há um Criador. Amém, meus irmãos? Então a gente leu aqui, ó, é algo surreal. Glória a Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Tá preocupado? Ah, mas Deus tinha que me dar um negócio. Eu preciso de alguma coisa. Amém. Vamos orar, vamos dobrar o joelho. Todo ser humano passa por isso, irmãos. Eu passo, você passa, todo mundo passa. Não estou falando aqui pregando, falando que eu não passo. Não, todos nós temos ansiedades porque nós somos de carne. Pode ver na Bíblia, quem teve ansiedade? Quando tinha Isaac e Rebeca. Né? Isaac e Rebeca se casaram e ela queria ter filho. O caso de Sara também com Abraão. Você acha que Sara não era ansiosa? Ela foi tão ansiosa que pegou a escrava, velho, a egípcia, e falou: você vai me dar um filho. Se deita com essa mulher e me dá um filho. Ansiedade. A pessoa fala: não, tem que ser agora. Aí depois, com a idade de 90 anos, Sara teve o da promessa. Que era quem? Isaac. Tá vendo? Tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora certa. Porque Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Então, na hora da provação, na hora que nós estamos passando por luta, por calúnia, entendeu? Em cada pessoa em seu temperamento. Alguns têm um temperamento colérico. Outros são mais mansos, né? Outros são mais irados. Todo mundo tem um tipo de comportamento que a psicologia explica, né? Mas a gente vê que nesse momento de provação, o que nos ajuda a aguentar o fardo? A oração, o jejum, a palavra de Deus que nós estamos aqui trazendo nesta noite. Então é bênção, meus irmãos. Você entendeu? Imagina se todo mundo pudesse ter o Espírito Santo e abrir a Bíblia e compreender. Nós íamos ser muito mais felizes, muito mais solidários. Muito mais aberto a se desprender das coisas dessa terra e seguir para onde? Ó? Para a mansão celestial. Amém? Vamos agora no livro de aos Romanos, voltando. Um livro depois de Atos dos Apóstolos. Livros de aos Romanos, capítulo 5 e versículo de número 3 ao 5. E nós estamos falando sobre provações. E começamos a partir, né, do Salmo, como está aqui em cima, Salmo 27 e versículo 1. Olha o título, Paz e Alegria. Capítulo 5, versículo 3 e 5. Ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Então nós vamos continuar. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque nós não temos mais falta de nada, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos completa. Pode ver quando Paulo estava passando por várias perseguições. O que Jesus Cristo falou para ele? A minha graça te basta. Por que você está reclamando? Jesus, ele tem autoridade, irmão, de falar assim, ó, você passou o que eu passei na cruz? Mas Jesus, ele é misericordioso, mas se fosse um homem comum, ele ia falar dessa maneira com as pessoas.
E ela falou, ó, você já foi crucificado, que nem eu fui? Passou aquele perrengue na cruz como eu passei? Mas não, Jesus ele compreende que nós somos humanos, irmãos, que nós não somos Deus, porque ele foi o único no mundo, que conseguiu passar uma humilhação daquela. Nenhum homem, foi como eu falei no outro vídeo aqui, você pode pegar o cara mais musculoso da face da terra e fazer ele passar das 6 horas da manhã até 3 da tarde, que foi a hora nona, para ver se ele ia aguentar o Black Trunk ali. Não ia. E muitos tinham Jesus como fraco, né? Ah, esse aí é rei dos judeus, como é que pode? Ele fala que é o dono do mundo, que Deus deu toda a autoridade para ele, olha como é que ele tá ali, ó, na cruz. Só que ele ressuscitou e hoje ele vive em nós. E é por isso que estamos pregando aqui, porque se não fosse ele eu não estaria aqui. Porque é a busca do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Aí Deus ele quer que nós venhamos propagar o Evangelho. Que não sou eu que estou falando, é o Espírito de Deus que está falando sobre a minha vida. Aí a gente quer luxo, irmão, a gente quer fama, a gente quer reconhecimento dos homens. Nós não vamos ter. Porque senão nós não podemos ser chamados de cristãos. Porque nós temos que passar pelas aflições. E Deus vai nos abençoar. Porque Deus é Deus. Deus, ele é Deus, irmãos. E toda injustiça vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmão Moisés, eu estou ansioso. Espera só mais um pouquinho, a bênção está chegando. Não fica apavorado não, não fica apavorada não. Uma hora chega. Você pode ver o sofrimento que José passou no Egito também. Com 17 anos ele foi pego. Os irmãos o venderam. Aí ele foi para o Egito. Só que com 30 anos ele governou o Egito. Só espera. Foram 13 anos que ele esperou, hein? Para ele virar o governador do Egito. Só 13 aninhos só. Às vezes a gente quer a benção de hoje para amanhã, mas não é assim não. Porque Deus ele roda, irmão. O mundo, já viu aquele ditado? O mundo é uma roda gigante. Você tá lá em cima, né? Só que a roda gigante, o que ela faz? Ela tá lá em cima, né? Ela vai descendo. Aí você que estava lá em cima, você fica aqui embaixo. E aquele que estava aqui embaixo fica lá em cima. E a vida é assim. Às vezes você ganha e às vezes você perde. Mas em todas as provações, Deus nos dá o escape e o livramento para que nós não venhamos cometer loucuras. Você que está pensando em se suicidar, não faça isso não. Jesus te ama. Ele é bom. Quantas vezes, irmãos, eu já fiquei desesperado. Bebia que nem um condenado, um louco. Para esquecer problema. E adiantava? Adiantava não. Não vale a pena. E sabe o que acontece? Depois as pessoas ficam dando risada da nossa cara. Entendeu? Porque as pessoas também não têm um coração misericordioso. Tem pessoas que tem, mas tem pessoas que quando olha assim, vê lá você caído e fala, tô nem aí. Vida que segue, vida que anda. Então, irmãos, Deus é a torre forte. Amém? Agora vamos no livro de Tiago, para não se estender muito. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Livro de Tiago, glória a Deus, aleluia. Livro, epístola, né, de Tiago.
aqui depois de aos Hebreus, é do livro de aos Hebreus, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. É grande alegria, não é pouca alegria, não. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tá vendo? Então Deus, através da sua misericórdia, Ele quer que a gente considere um motivo de grande alegria. Não é pouca alegria, um pouquinho. A gente todo dia tem que estar alegre, irmãos. E a gente tem que se regozijar com a verdade, não com a mentira. E Deus vai nos abençoando de fé em fé e sendo perseverantes. E para finalizar, com chave de ouro, livro de aos Romanos, que foi uma cartas endereçadas à igreja de Roma, que o apóstolo Paulo endereçou às igrejas. 8:28, para finalizar. Ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, uma boa noite para todos nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus é tremendo. Meu nome é Moisés Lima, no canal Moisés o Levita, e que Deus abençoe essa mensagem de consolo, uma mensagem que vai fazer nós vencermos as adversidades da vida. Amém, meus irmãos? Então, se você curtiu esse vídeo, pode dar uma curtida, aperte o like, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para ativar as notificações, que mais na frente terá outros vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, irmãos.